Francisco Pontes com a primeira análise do ano 2024, relativa ao primeiro trimestre das 4 companhias que eu acompanho. Então, a primeira que liberou o resultado essa semana é a JCL, a Júlio Simões, né? Então, sem perder muito tempo, vamos dar uma olhada aqui na apresentação de resultados do primeiro trimestre dessa empresa que apresenta números bem robustos, crescimento tanto orgânico como crescimento também por aquisição. Então, vamos compartilhar aqui a tela para que possa ver os números dessa companhia e poder dar o que eu chamo de um outro olhar, um outro olhar sobre a análise de uma empresa. Né? Não é um olhar nem melhor nem pior do que ninguém, mas é um olhar relativo a uma visão de negócio. Então, aí a apresentação da Júlio Simões, né? Muito bacana, sempre dentro do mesmo padrão, né? Um pessoal bastante profissional. Vemos aí o crescimento da receita bem robusto, 32,4%, da receita bruta, receita líquida, né? O lucro líquido ajustado, sempre apresentando em linha com os outros trimestres, né? Vamos já dar uma olhada mais à parte nesses números, né? E aí ele um de gestão que assegura a qualidade nas entregas, né, do cross-sell, ou seja, aqueles serviços adicionais que geram, e os benefícios da escala, da capilaridade, da segurança, credibilidade, redução de custo, soluções customizadas e grande eficiência. Então, essa parte é que nós vamos ver, que eu vejo que eu tenho um olhar um pouquinho diferente com relação a isso. Então, ele tem uma carteira de cliente em crescimento, tem diretorias acompanhando carteira de cliente para poder dar foco e dar mais resultado, crescimento contratado, né? Os setores, abertura de novos contratos da empresa, aí apresenta a gestão de contrato, a gestão financeira, a gestão das margens, crescimento e escala. Então, cada um dos muito importante, uma empresa que está apostando alto, né? E bem alto mesmo no mercado de logística nacional. Tá? E aí, a estruturação da carteira de negócios. Né? Você vê aí com 12% a parte de armazenagem, 34% de operações dedicadas, ou seja, operações dedicadas que não envolvem caminhões. Muito importante isso, porque aí o caminhão gera um outro conceito de gestão, um outro risco, né? um nível de investimento, de acompanhamento das operações bem mais robusto. Né? A distribuição urbana, né? A última milha, ou a primeira milha também, o transporte de carga, né? E que é 47%, que a carga geral, e 14% é transporte de grãos, ou seja, na grande maioria transporte de bem de consumo, exatamente numa linha que é a Central, que é exatamente a não aquisição de patrimônio, usando aí, entra muito o aplicativo, né? Que eles compraram, na aquisição do serviço de frota. Principalmente como é grãos, isso vem de regiões centro-oeste, que é uma zona quente centro-oeste e sudeste, que faz essa circulação de mercadorias, né? E aí eles estão bastante focados nisso. E aí as empresas que vêm crescendo, né? Ou seja, a transformação das empresas e a expertise e a escala, né? Nós vamos ver se a escala se mantém no nível de redução de risco. As receitas líquidas crescentes, o EBIT, o lucro líquido, o ROI, então está tudo bem desenhado, né? E comparando as empresas com patrimônio, necessidade de patrimônio, e as empresas sem necessidade tanto de patrimônio em relação aos serviços contratados. CAPEX, aí você vem a dívida bruta, e eu tenho uma observação sobre a dívida lá na planilha, né? Então, a base da sola estabelecidas, receitas contratadas sustentam o crescimento. Então, até agora tem dado tudo certo. Tá? E aí, base sólida, foco na execução, né? Posicionamento único, modelo de gestão, um balanço robusto, realmente é bastante robusto os números da companhia, né? Então, apresentação padrão do modelo de mercado, bem jogando os números para o mercado conhecer. Aí nós vamos ver aqui agora, que é exatamente a parte mais que eu acho mais interessante de análise de empresa, de respeito a quando você analisa os números que a gente chama a planilha dos fundamentos de resultado. Então, vamos aqui, ó. Desde 2018,
no primeiro trimestre, né? O crescimento de 2019, 1,1, 2020 não cresceu, fez uma queda, 21 cresceu 30, 2022, sempre primeiro trimestre, 46, primeiro trimestre de 23, 18, e agora o primeiro trimestre cresceu 32,4, crescimento absurdo, né? A nível de empresa da área de logística, ou seja, ela se mantém crescendo, né? E aí vamos para os primeiros números com relação àquilo que eu acho interessante. Então, tem essa linha amarela que eu marquei aqui, chama o percentual do custo do serviço. Em 2018 era 82,3, primeiro trimestre. E o primeiro trimestre de 2024, 78,7, ou seja, teve um ganho de resultado de 5,1, ou seja, um ganho muito bom. Por ganho de produtividade, ou não muito por sinergia nas operações, que ele mantém as empresas isoladas, mas há um crescimento porque acaba convergindo uma malha de serviço e novos clientes entram e os mesmos clientes de uma empresa podem jogar serviço para outra, né? E também a parte da produtividade. Então, cresceu, melhorou 5,1, ou seja, o custo dos serviços é 82,5 e esse primeiro trimestre 78,6, ou seja, 5,1, ou seja, é um crescimento de margem muito bom, né? E aí nós vamos aqui, o lucro bruto também cresceu 5,5. Ele era de 2018, 12,5 e fechou do 2018, primeiro trimestre. Aí veio os outros trimestres, 14, 9, 15, 15, 19 e agora 18,1, também um ganho de 5,5. Isso, ou seja, está mantendo em linha a área de cima. As despesas administrativas só tiveram um ganho, que era no início 5,4, no primeiro trimestre de 2024, 5,9, um ganho de 1%. No desenho do modelo de negócio da Simões, eles não estão mexendo e não estão aderindo ao CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, que daria um ganho de escala, mas até o momento não sinalizaram com esse movimento. A declaração é que esse movimento não vai ser feito. Eu acredito que vai, com um pouco mais de tempo, amadurecimento da gestão, da unificação das operações, automações, isso deverá virar, e algumas reduções de diretoria, mas enquanto as aquisições são bem recentes, então há um amadurecimento para não prejudicar, como aconteceu em outras empresas, as perdas, né? Ou seja, esse é um ponto importante que tem que ser revisto. O que eu vejo aqui é que não separam as despesas administrativas das despesas comerciais, que eu acharia muito interessante para ver o custo da aquisição dos clientes, ou seja, a parte comercial, eu acho que seria interessante separar, né? Aí vamos aqui um ponto interessante, diferente, fora da curva das outras empresas. São as outras, aqui na linha 52, outras receitas ou despesas operacionais. Então, a partir das aquisições de 2020, a empresa passa a ter outras receitas operacionais. Ou seja, o que são as outras receitas? Exatamente as compras vantajosas. Então, a compra a empresa, há uma reavaliação patrimonial, e essa reavaliação é como receita, não é dinheiro. É dizendo que o patrimônio vale além do valor que eu paguei. Que é uma coisa interessante. Isso gerou nos últimos 4 anos que um ganho de 639 milhões, que normalmente eu não tinha visto no mercado, mas é um mercado bom, né? Com as aquisições, o custo financeiro da companhia, que em 2018, primeiro trimestre, era 4,2, fechou no primeiro trimestre desse ano 10,6, e o ano passado fechou 11,9. O seu custo financeiro das aquisições é pesado. Embora dentro desse valor existe também a remuneração do capital próprio, que está sendo retirado e foi retirado recentemente. O lucro líquido da companhia, que em 2018 era só meio, a margem líquida total, né? Esse ano fechou por 1,6 no trimestre de 2024 e o trimestre do ano passado, 2023, 1,7, ou seja, é muito baixo essa margem, ou seja, o lucro da empresa, que o normal
uma empresa desse porte já deveria estar perto dos 2 dígitos, né? Está muito abaixo do que seria o ideal. Por quê? Porque essa linha aqui de lucro, né? Ou seja, bem que o lucro seria, não sei se aqui o ideal seria estar pelo menos uns 8, e o lucro bruto, né? Ou seja, o lucro aqui das operações, que era para estar em torno de 25, aumenta praticamente em torno de 18. Tá? Então, vamos em frente mais aqui. E aí, o que chama a atenção, a Júlia Simões, quando ele vai descendo aqui na planilha, você tem a parte do endividamento, ou seja, a companhia tem empréstimo de longo prazo de 5,6 milhões, ou seja, bilhões, aliás, né? É bilhão, e a dívida bruta é de 8,6. E a líquida é 4,9. Então, o que é que nós estamos vendo? A dívida cresceu, fiz a continha aqui, 5,62, ou seja, 1,2 a mais do que cresceu a empresa. A empresa, ou seja, a dívida, a empresa cresceu 2,36, a dívida cresceu 5,62. Então, isso ou seja, a dívida continua crescendo. Pode ser que a bicicleta andando, que não pode parar. Eu vou te compartilhar aqui para a gente conversar. Tá? Então, embora seja uma empresa sadia, né? A gente vê que é uma empresa sadia, com a margem bem baixa em relação ao ideal do mercado, mas é uma aposta, né? Ou seja, eu vejo que é uma bicicleta andando com uma certa velocidade, crescendo bem, mas o grande escala que deveria acontecer, principalmente na parte de gestão, não está acontecendo. Pode ser que o desenho seja apostando que ao longo dos anos a dívida financeira, que está 11%, caia para o nível razoável de mercado, seria em torno de 2%. Aí sim você teria mais 9%, aí a coisa começaria a ficar bom. Mas até então, o nível de endividamento da empresa, embora seja garantido pelo patrimônio, mas sabe, quando você quiser liquidar, a gente não consegue arrecadar o que realmente na hora da conta de uma confusão aconteça a liquidez desse patrimônio do jeito que deseja. Então, acredito que a aposta é que ao longo dos próximos 5 anos, essa dívida financeira caia e aí a empresa começa a ter margens razoáveis. Né? Ao longo disso, ele vai crescendo em patrimônio, em receita, mas não pode ter nenhum revés. Ela não suporta uma crise, porque ela vai entrar numa vala de resultado muito baixa se acontecer algum problema na economia, que isso não é raro acontecer. Mas é uma empresa robusta, com uma gestão bacana, bem administrada pela competência dos seus executivos. Então, esperamos e torcemos que continue de certo. Então, a Júlia Simões, a primeira empresa que a gente está analisando, estamos aqui na torcida, embora ela seja possivelmente hoje a primeira do ranking nacional, mas os resultados, tem empresa faturando 1/5 dela com resultado financeiro maior. Então, mas isso é uma opção de empresa de capital aberto, e isso o mercado fica de olho, e vamos ver como é que esses resultados vão chegar. Continuando na torcida, aqui Francisco Pontes, com a primeira análise de resultado do ano 2024. Obrigado.